Olá, esse é mais um vídeo da série de 3 vídeos da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, numa visão astrológica, os 12 apóstolos de Jesus e os 12 signos. No primeiro vídeo, tem uma interpretação do quadro como um todo e os 2 primeiros eixos, Áries, Libra e Touro, Escorpião. E se você gostou e gostar, compartilha, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é para você sempre estar sendo lembrado de receber os novos vídeos. E hoje eu vou trazer 2 novos eixos, que é o eixo Gêmeos Sagitário e Câncer Capricórnio. Terceiro eixo, Gêmeos Sagitário. Leonardo da Vinci representou São Mateus, Gêmeos, e Sagitário, São Pedro. Gente, eu acho assim, me impressiona muito São Mateus, como Leonardo da Vinci representou São Mateus. Ele tá com os braços para um lado e a cabeça para o outro. São Mateus foi o repórter da vida de Jesus. Gêmeos é um signo muito ligado ao ar. Ele é ligado à comunicação. Rege as mãos, os braços, o movimento. E o geminiano, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ele tá com as mãos falando com um e tá com a cabeça e o olhar falando com o outro. Sempre quer os 2 lados. Nada é bom, nada é ruim, o dia e a noite, o dual. Gêmeos é regido por Mercúrio, um planeta, e dentro da mitologia também, conectado, é o mensageiro dos deuses, tinha asas nos pés, então vai longe, quer falar, quer comunicar, quer entender, mas ao mesmo tempo, às vezes não se aprofunda tanto, mas ele é muito curioso em redes de detalhes, em coisas, né? Por isso essa coisa, ombros, mãos, dedos, etc, né? E do outro lado, a gente tem, e o ar também, né? Vale dizer que o ar de Gêmeos, ar é comunicação. Do outro lado eu tenho Pedro. Pedro é muito interessante, ele tá com uma mão apontando para Jesus e atrás ele tem uma faca na mão. E Sagitário, né? São Pedro que cortou a orelha do soldado, então ele tá nem aí. Pedro, ele era assim, tipo, vamos fazer o que tem que fazer, e com tranquilidade. O Sagitário, ele traz esse lado instintivo, né? Porque é o terceiro signo do fogo, mas vê que ele aponta para Jesus, porque o arqueiro, o Sagitário também, ele é representado pelo centauro, né? Que ele tinha uma coisa assim, o centauro apontando a flecha para o alto. Então eu vejo uma meta, eu alcanço essa meta, eu vejo outra meta, eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso ampliar. É o oposto de Gêmeos, né? Porque Gêmeos precisa dessa profundidade, mas Sagitário, às vezes ele precisa de olhar o aqui e agora, tirar o antolho, o cabresto, assim, vamos dizer assim, de olhar só para uma direção, mas olhar o que está acontecendo, como Gêmeos faz. Por isso sempre essa coisa da sombra, da luz, do oposto que se complementa, né? Pedro, ele tem um gesto muito incisivo, né? Esses exageros também, né? Que ele precisa vencer as barreiras da evolução. Quando ele vence essas barreiras da evolução, quando ele busca alguma coisa maior, alguma coisa mais de espiritualidade, né? Quando ele sai dos instintos, porque não sei se vocês conhecem alguém que é sagitariano, mas ele sempre vai dizer francamente aquilo que pensa, doa a quem doer, ele é muito franco. Então ele é um signo de fogo que tem essa coisa da franqueza, às vezes até de uma dureza, porque tem essa coisa do exagero, então ele precisa dessa ponderação, né? Ele precisa, às vezes, como o geminiano vê uns detalhes antes de falar e tal, mas ele vai lá e como Pedro fez, cortou a orelha. Aí Jesus fez o quê? Colou a orelha, porque, pera lá, Pedro, não é bem assim, né? Calma, né? Pedro também, ele precisa, assim, olhar para dentro dele mesmo, né? Ele precisa desse lado de geminiano, assim, olhar para a evolução, e ele traz uma coisa muito importante,
porque ele busca conhecimento, ele busca Deus, ele é o signo que tem a ver com a religião, com o estudo superior, ele tem a ver com tudo que vamos dizer assim, ele busca o sagrado, mas ao mesmo tempo ele precisa também trazer esse sagrado acercando mais do aqui e agora. Então ele rege pernas, quadris, coxas, fígado, né? Tudo grande, né? Os órgãos, as pernas para andar, para caminhar. Ele diz, eu sou um caminhante, né? Enquanto Mateus diz, eu me comunico. Falar todos ao mesmo tempo. Como eu disse, Gêmeos, ele tem aquela coisa, nada é bom, tudo presta, dualidade, né? O mundo é dual, o dia e a noite. Tudo é bom, nada presta. São coisas que têm a ver com Gêmeos, porque ele quer ponderar, ele quer entender como funcionam as coisas, né? Regido por Mercúrio também. Então ele é uma ponte entre um lado e o outro, né? Ele troca, ele é o jornalista, né? Ele é representado pelo esse repórter, historiador da vida do Cristo também, né? E o movimento da interface, da troca entre os dois mundos, né? Por isso, eu tô aqui falando um monte com a mão, então tô bem geminiana falando de Mateus, né? Que é essa coisa da comunicação. Já Pedro, né? Que eu vejo, então, o dedo aponta para Jesus numa única direção. Então, ele mostra o caminho a seguir. Assim como o Sagitário, ele tem essa coisa, o religar, a religião, né? Um fogo. Ele é o terceiro signo de fogo, é um fogo de muita espiritualidade, né? O fogo dentro da astrologia tem a ver com a intuição. Então, nessa coisa do sagrado, da busca do divino, do conhecimento dentro de si, eu preciso evoluir numa direção. E a faca na mão direita, essa coisa do instinto, da fera, né? Como eu disse antes, cortou a orelha, né, do soldado, né, entre outras coisas que Pedro, ele tinha uma posição muito forte, né, dentro de todo o contexto, junto com os apóstolos também. E ele está entre Judas e André, ele se estica e se expande, longe, abre horizontes, né? Assim como o Sagitário tem essa coisa de ampliar, de ampliação, de visão, de abrir horizontes, não só para ele, mas para o outro também. E Mateus, ele vai comunicar essa coisa, então comunicar para o outro, né? Enquanto o Sagitário vai buscar longe, no sagrado, no divino, dentro e fora, mas Gêmeos vai estar dividindo, vai estar articulando. Então, percebe que um é importante para o outro ou que um complementa o outro? Mais uma vez, o ar e o fogo. O quarto eixo, simbolizados por Felipe, Câncer, e André, Capricórnio. Gente, essa também, eu não sei o que não é tão interessante nesse quadro, que eu lembro que sei lá, como eu falei, tem tantos anos que eu estudei isso a primeira vez, e eu fiquei muito encantada, como que essa coisa do ocultismo, de coisas que é oculto porque é oculto até a gente conhecer. Quando a gente entende como que funciona, como fica assim tão óbvio às vezes, né? Então, Felipe, ele interioriza com as mãos. Então, ele faz um gesto, inclusive assim como se fosse o caranguejo, né? O Câncer, né? Representado. Ele é um signo de água e ele é o primeiro signo de água e ele tem assim tudo arredondado, né? Assim como a água que modela, a água que ela se adapta, ela acolhe, a água é um elemento assim incrível no sentido de flexibilidade, de adaptação, né? Passa por baixo das rochas, sobe, desce, faz curvas, vai reto, mais calma, mais intensa nesse movimento de fluir das águas, de encantamento pela fé, né? De
principalmente pela fé diante da expressão da divindade, do Cristo, da luz do Cristo, eu sinto, eu me emociono. Então a gratidão de estar ali naquela presença, só isso para Câncer já basta. O canceriano e Felipe, ele é representado pela família, ele é representado pelas origens, pelo futuro, né? Esse lado muito maternal, muito intuitivo, muito sensível, da sensibilidade, da emoção. E Câncer tem uma coisa que às vezes ele tem assim, ele precisa ser mais direto, porque ou ele, pela emoção, fica muito lembrando da memória, né? Canceriano traz a memória do passado, do que viveu, do que não gostou, do que sentiu, muito sensível. Às vezes ele tem uma ansiedade quando fala do futuro. Nossa, será que vai dar certo isso, esse plano, essa coisa? Então, uma ansiedade e ao mesmo tempo o cuidado para não ficar apegado demais ao passado, aos sentimentos e às vezes até um pouco assim, penalizando pelas coisas e não saindo do lugar por isso. Por isso que o Câncer, ele tem essa característica de dar, o caranguejo, ele dá um passo assim, ou às vezes ele vai de lado, ele não anda reto, ou ele dá um passo para trás e dois para frente, ou seja, ele precisa ir mais direto. Agora olha André. Então enquanto Felipe fala, vinde a mim, André fala, opa, peraí, Capricórnio, peraí, longe de mim, ou, peraí, tem esse limite, Saturno rege Capricórnio, então olha, pera lá, tem um limite entre o eu e você, isso é muito necessário, né? Quando não é aquela coisa dura, rígida, do Capricórnio, porque o Capricórnio às vezes ele tem uma tendência a ser rígido, exigente demais com ele e com o outro, e principalmente com ele, se desgasta muito, mas ao mesmo tempo a gente precisa desse limite, mas precisa ser um limite com flexibilidade. Por isso, Capricórnio, à medida que amadurece, ele fica mais flexível, ele fica mais maleável, ele pega aquele outro lado do Câncer, né? Ele tem essa coisa também muito forte de inspirar confiança no agora, no aqui, no agora, na razão, no limite, né? Então Capricórnio é assim, é o terceiro signo de terra e ele é o realizador. Ele está ligado à profissão, ao reconhecimento que vem pela profissão, pelo fazer, pelo construir, pelo elaborar as coisas, é o realizador. Então, de muita importância, por exemplo, assim, Capricórnio tem uma coisa assim representada pela cabra montesa, ela não quer comer ali da beira do fácil, não, ela quer subir a montanha inteira, ela quer o sucesso, ela tem essa sede de um poder, mas assim, porque não é um poder pelo poder, é um poder para provar que é merecedor de respeito. Então Capricórnio tem isso, ele dá muito valor às coisas que ele consegue por si. Por isso, essa coisa da eficiência, da exigência, a exigência dele é muito boa quando ele se torna eficiente no cumprimento do dever dele, da responsabilidade. Capricórnio geralmente são signos que perseveram no trabalho, nas coisas que querem fazer. Se você entrega alguma coisa para um capricorniano, tem... Claro que assim, o signo, a pessoa não é só o signo solar, mas se ele traz isso dentro dele, se ele não está fazendo isso é porque tem coisas impedindo, aspectos, outras coisas impedindo isso, mas é para ele ter essa coisa do propósito, da prudência, né, do realizar. Felipe, um olhar de amor, o olhar de cuidar, o olhar de maternar, o olhar de... Esse olhar acolhedor que a gente tanto precisa, né? De família, de conservar as memórias, conservar as coisas do ontem. Então, muito importante essa conservação da memória, das coisas. O ruim é só quando ele fica magoado e não esquece de alguma coisa. Mas a memória em si é uma coisa assim muito importante. Só tem que cuidar para que
coisas que aconteceram não se transformem em mágoa, em excesso de sensibilidade, em excesso de fragilidade, porque pela sensibilidade ele pode conhecer as emoções dele. E aí o cuidado só nesse aspecto de não ficar parado, de desapegar das mágoas. E ele rege o estômago e os órgãos reprodutores femininos, né? Tudo ligado a esse materno, essa assimilação também. Pelo outro lado, André, ele tem também esse comprometimento com o presente, enquanto o Câncer é passado, André, né? Felipe é o passado, André, o Capricórnio, é essa coisa do presente. Ele é o aqui e agora, mas às vezes Capricórnio não tem aquela visão tanto do amanhã, ele é o presente, a realidade, né? Por isso que ele é regido por Saturno, porque Saturno, às vezes ele ensina com um pouco de dor, mas não tem problema nenhum. Tem que só tomar cuidado porque ele se assusta muito com o dever, com a responsabilidade. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Então, nesse sentido, ele precisa relaxar, ele precisa sentir, ele precisa ir para Câncer, ele precisa acolher, né? Então, André também, ele é bem magrinho, né? Pele, osso. Então, Capricórnio tem a ver com a pele, que é o nosso maior órgão, né? E os ossos, porque é a estrutura do nosso corpo, né? Então Capricórnio está muito ligado com isso. E também os joelhos, porque Capricórnio ele precisa se ajoelhar, ele precisa ser humilde, como diz o professor Hermógenes, se humildar, né? Se curvar diante, para não ficar com orgulho demais. Então, se abrir e ser flexível também.